Fala pessoal, cara, hoje nesse vídeo, nesse bate-papo, eu quero falar para vocês as várias etapas da minha vida, do Marcelo, como day trade ou como trader. O que eu senti nesse período todo como trader, inclusive tendo em média aquilo um erro que eu cometi no início desse mês. Pessoal, eu quero falar para vocês os sentimentos que eu tenho, às vezes um pouco confuso, às vezes conflituoso, às vezes tranquilo, às vezes autoconfiante. Hoje eu quero falar para vocês, eu quero que vocês até comentem se isso acontece com vocês, se é exatamente dessa forma com vocês. Essas anuâncias de comportamento, às vezes me ajuda e às vezes me atrapalha. Eu não sei se essas mudanças de comportamento é o Marcelo ou se essa mudança de comportamento é o mercado. Mas antes, para quem não me conhece, sou o Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei a satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, deixa o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Pessoal, a gente, no decorrer do processo, a gente tem algumas etapas que a gente acaba tendo que submeter para que a gente chegue a tão sonhada consistência, tão sonhada rentabilidade, tão sonhada vivência no mercado. Hoje eu percebo o seguinte, eu percebo que eu tive alguns comportamentos extremamente conflituosos lá atrás, ou seja, antes, quando eu comecei eu vou falar só do day trade, do swing trade, não tem necessidade de falar, porque eu acho que o day trade é realmente a parte mais agressiva do processo. Quando eu comecei no day trade, eu não tinha noção de nada, não tinha noção de risco, não tinha noção do que onde eu estava pisando, de alavancagem, então eu simplesmente tinha eu colocava muitos contratos e simplesmente perdia muito dinheiro, ganhava muito dinheiro, eu fazia uma loucura. Eu já falei isso em alguns vídeos para vocês. Após esse processo, após cansar muito de perder, voltei ao processo inicial para eu entender o operacional, entender gerenciamento de risco, entender as técnicas, aquela história toda vocês já sabem. Eu comecei a ter um comportamento único, ou seja, toda a etapa do processo eu tive que me adaptar, fui ganhando maturidade, fui ganhando olhar na situação e eu fui ganhando dinheiro e eu fui avançando no day trade. Mas existem alguns períodos da minha vida como day trade que elas são meio que tipo um apagão, parece que a impressão que eu tenho às vezes que é meio que um ciclo. Por exemplo, às vezes eu venho numa sequência de autoconfiança, ganhando e tranquilo, não tem estresse, e aí toda operação é uma operação tranquila, uma operação sem calor, sem dor de cabeça. E aí a impressão que eu tenho que passa esse ciclo, eu começo a viver um momento de muita turbulência. Por exemplo, eu tive um janeiro maravilhoso, um ano de 2023 bom, espetacular. E eu tive um mês de fevereiro, eu tenho um mês de fevereiro ainda muito confuso, ou seja, muito indeciso nas operações, muito indeciso nas decisões, muito indeciso nas decisões é ótimo, mas assim, muita dúvida, muito duvidoso naquilo que eu estou processando. E às vezes eu fico me perguntando se esse é um comportamento de acomodação do Marcelo e que faz com que ele chega um dado momento, ele começa a entrar numa zona de conforto, começa a perder dinheiro e botar a culpa simplesmente no processo em si, ou se o mercado realmente não está legal. Eu vou falar para vocês, por exemplo, uma coisa que eu sinto, tá? Por exemplo, quando eu tive um momento ruim, agora eu vou falar só do período que eu estou ganhando, o período que eu estou vivendo do mercado. Não esquece lá atrás como iniciante. Eu vinha de um período, por exemplo, muito bom e aí pronto, eu vim numa acomodação legal, show, só ganhando, parecia que tudo que eu estava fazendo estava dando certo. E aí eu entrei claramente numa zona de acomodação e perdi uma grana em abril do ano passado. Eu já falo todas as vezes desse abril do ano passado, mas foi realmente, acho que eu fico tão chateado com essa perda, eu fiquei tão chateado com o erro que eu cometi, assim como o erro agora de fevereiro, que isso me deixa incomodado. Aí o que aconteceu? Essa perda, ela me trouxe um prejuízo, cara, assim, que eu não esperava. Depois de alguns meses ganhando, aí eu, pronto, voltei, aí eu passo, depois
desse baque, eu passo um mês ganhando mais ou menos, outro mês meio complicado, e depois eu entro novamente numa sequência de muitos ganhos, de muitos resultados legais, de autoconfiança, operando bem, operando com bastante contrato, com mais contratos. E aí depois, a impressão que eu tenho é que eu volto a ter uma zona de acomodação. E olha um detalhe, olha que interessante. Eu vim de um período de junho, julho, cara, ganhando legal, e agosto eu me conscientizei de que não seria um dezembro, né? Perdão, agosto, setembro, outubro, novembro, ganhando bem. Em dezembro eu me conscientizei de que não seria um mês legal para mim, porque eu tinha que me ausentar 10 dias, porque eu tive que parar de operar, porque eu tinha que fazer algumas coisas pessoais, e ali eu fiquei 0 a 0. E aí a impressão que eu tenho é que aquilo não me machuca. Por quê? Beleza, eu tive que tirar dinheiro das minhas reservas para poder simplesmente bancar a minha casa. Até aí, isso não me maltrata. Tanto que eu voltei em janeiro operando de boa. Operando bem, operando ganhando dinheiro. Chegou a parte de fevereiro. Fevereiro, eu não entrei operando bem. Eu entrei dia 1º operando, cara, mais ou menos. Eu entrei dia 2 operando mais ou menos. E dia 5 eu cometi um grande erro. E aí, a impressão que eu tenho é que eu já não consigo enxergar o mercado da mesma maneira que eu enxerguei em janeiro, que eu enxerguei em dezembro, que eu enxerguei em novembro e daí por diante. Eu não consigo enxergar da mesma forma. Ele me dá meio que um apagão. Normalmente, quando acontece isso, ele vem por 2 motivos, só para vocês entenderem, por 2 motivos na minha opinião. Ou eu estou numa zona de acomodação, ou seja, eu estou acomodado, parece que eu já não fico tão preocupado em entrar na operação como antes, e isso é ruim. Ou eu estou num processo onde a minha rotina, isso para mim é importante, a rotina ela não é da mesma forma como antes. E eu vou tocar mais nessa segunda opção, que isso para mim eu acho que é o fator preponderante para que isso aconteça desse período para cá. Eu até novembro tinha lá meu filho estudando, eu tinha uma rotina de acordar cedo, colocar meu filho para a escola, ir para academia. Essa era a minha rotina do day trade, ou seja, minha preparação para o day trade. Aí botar meu filho para a escola, ir para academia, tomar um bom café, tomar um bom banho, me preparar para ver o que está acontecendo no mercado, me preparar exatamente para o que vai acontecer para o mercado financeiro. Aí veio a rotina simplesmente nas férias escolares do meu filho. Eu já não eu não tenho que mais acordar cedo. Porém, meu filho, ao invés de acordar mais cedo, ele precisa automaticamente viver a vida dele, jogar o joguinho dele, ficar até mais tarde. Eu fico preocupado, eu não durmo tão cedo, então eu tenho que acordar cedo porque eu tenho que ver a minha rotina. Essa rotina, ela me prejudica. Ou seja, essa nova rotina, ela acaba sendo ruim. E aí você acaba se adaptando. Eu recentemente, só para vocês entenderem, eu tive um outro acréscimo na rotina que prejudicou. Olha que doideira. Eu tive um cachorrinho, comprei um cachorrinho. A gente comprou um cachorrinho dentro de casa e o cachorro não dormia à noite. E para não incomodar os vizinhos, eu tinha que acordar de madrugada, ficar próximo do cachorrinho para que ele não chorasse, para que ele se acalmasse, daí por diante. Eu acredito muito mais, fazendo uma autocrítica, que está muito mais pela acomodação, ok? E está muito mais pela falta de rotina, como ela me prejudica. E aí, Marcelo, como é que você explica abril? Seu filho estudava, você estava tudo tranquilo, você não tinha o doguinho lá, não tinha o cachorro. Por que você perdeu? Ali eu estava simplesmente numa zona de acomodação. Eu já achava que eu era o cara. Beleza. E o mercado, a impressão que eu tenho, aí outra percepção minha, que ele tem aquele ciclo que eu falei para vocês algumas vezes. Que ciclo? O ciclo de ganho e o ciclo de perda. Se você não ficar atento 24 horas para operar, para passar as informações, você vai ser engolido pelo mercado. E pessoal, vamos lá, convenhamos, o day trade é lucrativo, o day trade, cara, é muito bom, é bom de ganhar dinheiro, mas o day trade, ele é difícil. O day trade, ele vai exigir de você, o day trade, ele é alta performance. Em abril, eu tinha passado um 2022 muito confuso, 2022 onde eu estava tentando me recuperar, então recuperei um pouco mais, entre 2023, aí fechei 2022 ganhando dinheiro, beleza, mas eu fechei o ano negativo e entrei em 2023 ganhando dinheiro, então ganhei dinheiro
janeiro, ganhei dinheiro em fevereiro, ganhei dinheiro em março. Março eu viajei, fui sair com a família. Aí abril, entrei bem, tranquilo, operando de boa. Aí até o fatídico, esse foi o problema do mês de abril. O fatídico 11 de abril, onde aquele mercado onde eu opero, alguma das operações eu opero contra a tendência, que é errado, pessoal. Na exaustão do preço, ele simplesmente não respeitou e foi contra mim e eu operei alavancado. Então, eu entrei numa zona de acomodação e essa zona de acomodação me fez perder dinheiro. Pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar com o mercado? Vocês querem viver do mercado? Vocês querem operar o day trade? Vocês querem viver do mercado? Essa vai ser a rotina de vocês. Vocês precisam acordar, dormir, trabalhar, operar e estar bem todos os dias. Eu hoje tenho uma outra rotina onde eu preciso estar muito mais antenado. Por quê? Porque eu tenho uma outra rotina. E fevereiro para mim não foi legal, tá? Fevereiro não foi bom. Mas já voltei ao prumo, já voltei a ganhar dinheiro de novo, perdi lá aquele dia foi muito ruim, aquele dia, cara, você não perde, você aprende. E isso foi a frase que eu ouvi, a mais perfeita do mundo. Então eu perdi dinheiro porque eu simplesmente entrei numa zona de acomodação, porque eu simplesmente descumpri uma das rotinas que eu estava cumprindo, que eu estava operando. Então, quer viver do mercado, quer viver do processo, simplesmente pague um preço que é o preço alto do seu comportamento. E aí, para finalizando, botem na cabeça de vocês, day trade paga muito bem, mas a exposição é muito alta. Day trade vai exigir de você porque paga muito bem, e qualquer profissão que paga muito bem, ela vai exigir muito de você. Se você quer ser um bom cirurgião médico, você vai ter muita exigência, você vai exigir muito de você. Você quer ser um bom advogado, você quer ser um juiz, você quer ser o que você quer ser, e você vai exigir muito de você se você ganhar muito bem, ou seja, se você tiver uma alta rentabilidade, ou você tiver um alto custo, esse custo vai tirar o seu sono até você conseguir chegar onde você quer. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, comente, que eu converso com vocês. Mas para quem não me conhece, sou Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei a satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas, que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer.